Só em Jesus, meu Redentor, a minha fé firmada está. Seu sangue salva o pecador, seu nome vida eterna dá. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A aquisição da sabedoria e do conhecimento é comparada com a edificação e equipagem de mobílias de uma casa. Vale lembrar que no Salmo 127, a palavra casa diz respeito à família, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Certamente, seguindo as orientações do Senhor na construção da nossa casa física, mas também da nossa casa família, certamente nós seremos bem-sucedidos. E certamente teremos dentro de nossa casa o que é precioso e agradável. Jesus e seus ensinos são o único alicerce seguro, firme, que sustenta a casa, a família, em todas as ocasiões. Em Lucas capítulo 6, Jesus, ele disse, no verso 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Quando ele contou a parábola do insensato e do prudente. Portanto, há a necessidade de reconhecer quem é o Senhor do lar, da casa, da família. É necessário reconhecer a soberania divina, uma vez que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É necessário reconhecer a soberania divina de Jesus, e isso se faz por meio da obediência às suas instruções, e não apenas pelas palavras ou pelo discurso. Assim como não pode haver seguidores de Jesus que apreciam seus milagres e ensinamentos sem a plenitude da obediência, também não há uma casa segura onde nos refugiar que honre a Jesus, sem a obediência completa a Ele. Por isso, há necessidade de reconhecer que Jesus é o Senhor do lar, é o Senhor da casa, mas também reconhecer que nós temos responsabilidade na escolha dos materiais que serão usados na construção e assim encher os cômodos da casa com o que é precioso e agradável. Certamente, a qualidade do material que usamos revelará a qualidade da construção e a qualidade do construtor ou daquele que está construindo, se ele é sábio ou se ele é insensato. No Evangelho de Lucas, onde Jesus contou a parábola do prudente e do insensato na construção,
O primeiro homem, ao construir, no verso 48, diz que ele cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Isso significa que a construção exige esforço e dedicação. Muitos querem, desejam uma casa bela, uma casa com belos móveis, mas não querem, às vezes, dedicar-se, esforçar-se. É necessário compreender que tudo em nossa vida exige da nossa parte a responsabilidade pelo esforço e pela dedicação. E certamente seguir as instruções revela sabedoria e discernimento, uma vez que o propósito é um só: construir sob uma base sólida e segura. O construtor mencionado por Jesus cavou fundo até fundamentar sua construção na rocha. E quando pensamos na casa como família, é óbvio que a rocha sólida é Jesus. Certamente levou bastante tempo para cavar os alicerces, aquele homem. E muitos, como o segundo exemplo da construção, não dedicou-se ou não quis se dedicar e escolheu construir sobre a areia a sua casa. Ambas foram impactadas pela tempestade. Aquela que estava construída sobre a rocha resistiu à tempestade, mas aquela que estava construída sobre a areia acabou sendo destruída. A areia, em Lucas 6,49, quando é mencionada, toma como símbolo da falta de dedicação e o desprezo pelas orientações daquele que é o edificador da casa, como diz o Salmo 127, 1 e 2, que citamos. Deus é o edificador, e se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A falta de planejamento e dedicação revela uma construção frágil e sujeita à destruição a qualquer momento. Assim, como casamento é uma escolha humana na construção da família, também a construção e a manutenção do casamento também é uma escolha. O esforço e a dedicação na construção do casamento sobre a base sólida que é Jesus, revelará que os ventos e as tempestades da vida serão incapazes de derrubar, pois estão solidamente construídas na rocha sólida que é Jesus. Ambas as casas ou construções são terminadas quando Jesus contou a parábola do prudente e do insensato. Casamentos hoje estão sendo realizados. Ambos parecem semelhantes em tudo: a alegria, a festa bonita, porém a diferença se verá quando os dois estiverem dividindo o mesmo espaço. Se nos cômodos da casa se encherão do que é precioso e agradável. Não adianta móveis bonitos se as palavras machucam um ao outro. Ambos enfrentarão a tempestade, tanto aquele que constrói sobre a rocha sólida que é Jesus,
quanto aquele que constrói sobre a areia. Ambos enfrentarão lutas, ambos enfrentarão dificuldades, pois estas vêm para todas as casas, todas as famílias. Não há diferença. A tempestade exige muito da construção, com toda certeza. E todos enfrentarão lutas no decorrer da sua vida. Certamente, a tempestade que vem para todas as famílias e que não faz diferença e não escolhe quem, exige muito da construção feita com boa matéria-prima, mas sobretudo, a casa ou a família resistirá, dependendo do alicerce no qual ela foi construída. O resultado depois da tempestade dependerá da maneira como a sua casa está sendo ou foi construída. Pois a casa construída sobre a rocha, na história contada por Jesus, fica intacta, e seu morador ou seus moradores em bonança, em alegria, mesmo diante da tempestade. A sabedoria é muito importante para percebermos a diferença entre a prática da vontade de Deus e simplesmente o saber da vontade de Deus. Muitos sabem, mas não praticam, e aí está a diferença. As diferenças vão ser evidenciadas entre o prudente e o insensato quando forem testados, pois a aparência das casas são semelhantes. Mas certamente é a tempestade que provará a sua qualidade. Portanto, ouvir as palavras do Senhor, do lar, e praticá-las é algo que fazemos para a nossa segurança e para o bom andamento das nossas famílias. Se assim procedermos, o provérbio que lemos fará muito sentido. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A chave para enfrentar as tempestades da vida é o fundamento ou alicerce onde estamos construindo a nossa vida, a nossa casa. Pois com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. As crises da vida mostrarão o verdadeiro valor que damos à construção da nossa família. Muitos encontram nas tempestades da vida ocasião para romper o vínculo indissolúvel do casamento, porque ignoraram ou esqueceram que não dá apenas para ouvir os ensinamentos de Jesus. É necessário praticá-los diariamente. Pois, pelo conhecimento, os seus cômodos da casa, da família e do coração se enchem do que é precioso e agradável. A fartura, sim, mas sobretudo o amor e o respeito um pelo outro. A sabedoria nos leva à prática e o discernimento a fazer boas escolhas enquanto estamos construindo. Que Deus te abençoe. A rocha eterna Ele é, pedra de esquina sem igual, o que sustenta a minha fé, seguro abrigo contra o